Ana Clara, minha irmã, a minha mãe, ela viu esses vídeos. Minha mãe fez o quê? Meu Deus. Então, que minha mãe fez aqui, ó. Beleza, tá? Obrigada pra minha cara. Só pra ficar botando gostar e que minha mãe ficou. Eu fiquei sentada porque eu achei que minha mãe ia me bater. Então, eu fiquei muito cara se eu tivesse sido cancelada. Eu teria tido a paciência maior do que ela. Mas eu fiz o vídeo, deu muito novo na capela. Até que eu tenho um carro no vídeo.